Bem-vindos ao canal da Leste Tecnologia. Sejam bem-vindos. E hoje a gente está iniciando aqui uma série especial de vídeos para falar sobre um assunto bem específico, né, Adriano? A gente quer trazer esse assunto para você, mas nós percebemos que é um conteúdo muito denso, muito difícil de se falar em poucos minutos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos partir esse conteúdo em vários episódios e vamos trazer esse conteúdo para você, não necessariamente seguido. Estamos soltando esse primeiro vídeo hoje, pode ser que o segundo seja daqui a 3 semanas, um outro depois de um mês, mas a gente vai trazer todo esse conteúdo para você da forma mais bem explicativa que a gente conseguir, para que você possa entender da melhor maneira possível. E do que nós vamos começar essa série? Nós vamos falar sobre inteligência artificial. Até que enfim chegou esse dia. Finalmente. É o assunto do momento. É o assunto do momento. Não tem como dizer que não, principalmente depois de... a gente estava assim, focando no metaverso, todo mundo tendencionando a falar de metaverso, até que um dia, boom, apareceu a inteligência artificial, apareceu o ChatGPT, que nós vamos inclusive demonstrar ele, foi o primeiro que surgiu, né? Eu acho muito justo. E, cara, todo o foco da tecnologia se moveu para a inteligência artificial. Simples assim. Simples assim. É interessante que nós já falamos aqui em alguns vídeos, não vou nem lembrar que o vídeo que nós falamos, quando nós falamos sobre hardware, e existe um mercado muito específico, porque assim, a inteligência artificial ela precisa de muitos recursos para ela operar. E empresas como Dell Computadores, a parte de servidores dela, a NVIDIA, fabricante de placas de vídeo, elas estão na vanguarda dessa tecnologia, do hardware dessa tecnologia. E nós estamos falando, por exemplo, existem as placas de entrada para rodar a inteligência artificial, ela ultrapassa os R$400 mil. R$400 mil. As placas de entrada. As placas de vídeo, né, que vão rodar a inteligência artificial nelas, a NVIDIA tem modelos que ultrapassa facilmente R$1 milhão. Facilmente. Eu não sei até que ponto que chega. Mas assim, as de entrada eu conheço. Não tive a oportunidade de tê-las em mãos, não pude testar, tal, mas eu conheço. Eu sei que existe mercado. E R$400 mil. Curioso isso, eu sempre brinco com as pessoas próximas de mim, eu falo assim, para de dar bom dia para a inteligência artificial, porque você está alimentando ela. Falo de brincadeira, essas máquinas vão dominar o mundo, que você está dando bom dia. A Skynet está aí. E soltaram uma nota recentemente falando que o custo que eles têm para processar esses bom dias é de milhões. A inteligência artificial vai lá, bom dia, como você está? Isso em escala global é milhões que a empresa de desperdício, porque você quer dar bom dia para a máquina, mas vamos lá. Hoje a gente vai trazer... o que a gente vai fazer nessa introdução aqui, Adriano? A gente quer te apresentar para a inteligência artificial. Talvez você não conheça, não mexeu, talvez você já faça uso, mas enfim, a gente quer te dar uma introdução do que é a inteligência artificial, de como ela funciona, de uma maneira bem básica, né? A gente vai demonstrar aqui algumas coisas muito simples para você entender como funciona. Porque às vezes parece um bicho de 7 cabeças, né? Nossa, será que eu vou saber usar? Será que é fácil? Eu preciso de um computador especial, preciso de alguma coisa especial. Você vai ver que é... Para você rodar, você não precisa de muita coisa. Nós estamos aqui com o ChatGPT, e aí eu já vou até colocar uma curiosidade. Ele escreveu assim, What I can help you with? Tá em inglês. Sim. Correto? E aí, só para você entender, não, Luiz, eu vou ter que mandar em inglês, eu vou dar prejuízo para a OpenAI. Bom dia. Só para vocês entenderem. Opa. O que ele fez aqui? Já virou para português? Já virou para português. Ele abriu uma nova aba, aqui já mudou aqui estava passando vários idiomas, ele já colocou em português, correto? E ele me respondeu em português. Algumas observações interessantes. Você tem aqui algumas ferramentas de editar. Você pode fazer isso por voz, tá bom? E você pode copiar o que ele te responder. Sim. Não é coisa que a gente vai usar hoje, mas só para dar uma introdução. Aqui também você pode conversar com ele por voz, a gente entende, você vai dar comandos por voz, ele vai te responder por voz, que é muito interessante também. Deixa eu fazer só um adendo. Um bom dia, ele já mudou a interface para português todo. Quando abriu, estava todo em inglês.
O bom dia, ele já sabe que você é brasileiro. Talvez o português de Portugal e o português do Brasil, talvez uma peculiaridade que eu tivesse usado do português de Portugal e tivesse colocado ali em português de Portugal. Então, já é uma interação que não é uma coisa simples de fazer. Não, ele já se adaptou. Ele fez uma adaptação. Ele olhou e falou, português do Brasil. Ótimo, preciso responder ele em português do Brasil. Isso aí já é um indício de ter uma inteligência, realmente uma inteligência artificial por trás. Sim. Curioso você falar isso, porque mesmo a gente tendo a mesma ortografia que português de Portugal, a gente se comunica diferente. Exatamente. A gente se comunica, então ele palavras já faz essa identificação. Contextos são diferentes. Sim. Aqui a gente tem essa questão da busca do refletir, isso eu acho que cabe a gente explicar depois do funcionamento. Mais para frente. E aqui você pode anexar arquivos. Não vou fazer isso hoje, você precisa ter feito login, mas se você colocar um arquivo aqui, uma foto, ele já consegue visualizá-la, já consegue criar alguma coisa em cima daquilo. Sim. Ok? Então, vamos começar com... Introdução. Beleza. Vamos lá. Vamos perguntar alguma coisa simples para ela? Que dia da semana será 17 de setembro de 2032? 2032. Era uma sexta-feira. Vale a pena conferir isso, Luiz? Vale a pena conferir. Vamos olhar aqui no calendário mesmo do computador. 2026 que a gente mandou? 2032. Eu coloquei bem para frente mesmo. Espera aí. Vou ter que mudar aí. Vamos lá. Vamos do jeito hard. Setembro de dia 17. Sexta-feira. Sexta-feira. Ótimo. Luiz, mas isso aí teoricamente é uma conta matemática, né? Uma coisa previsível. Vamos. Não, e mais, é o tipo de informação que você consegue no Google também. Tranquilo. No Google. Não tem nada. Aqui não tem. Até agora não vimos, a não ser virar a interface para português, não vimos nada de anormal. Nenhuma mágica. Nenhuma mágica. Vamos pedir para ela alguma coisa de contexto histórico? Vamos. Eu vou colocar aqui uma pergunta simples. Me liste quais foram os últimos 10 presidentes me dá um país europeu para ficar mais aleatório. Mas ela é primeiro-ministro, né? Ela é primeiro-ministro. França? Primeiro-ministro também. Primeiro-ministro. Vice-presidente? Equador. Sei lá, vamos pegar a América do Equador. Uma coisa bem aleatória, tá? Ele está buscando, tá bom? E ele vai te responder. Ainda, aqui ele mostra até o ícone de alguns sites, a qual ele faz a busca, e ele traz pra gente. Ou seja, ele só está indo na internet fazer algo que você poderia fazer. Indo na internet, e ele te dá a fonte. Wikipedia. Ok. Daniel Noboa, Guilherme Lasso, ele foi até mais completo, né? Ele deu algumas, foi presidente 10 de agosto de 98, a 21 de janeiro de 2000, foi quando foi deposto, Bruma Revolta lá. Deu muita informação. Eu nem sabia disso. Sensacional. Então, assim, informação é um mecanismo de pesquisa, ele executa muito bem. Concatena informações, ele junta informações. Porque vamos supor, se você jogar no Google, se não tiver um site que fala assim, esses são os últimos 10, vamos supor que é uma informação que ela vem picada. Aí você vai achar uma coisa no site, uma coisa no outro, uma coisa nesse cá. Esse aqui, ele já vai pegar... Ele já faz a leitura das informações da pesquisa e traz para você. E perceba que o nome está em azul, Quito, Equador, fala de tá vendo que existe uma simetria? Ele cria essa simetria. Eu acho isso muito legal no ChatGPT. Ele te traz de uma maneira organizada, né? Isso, organiza a informação, isso é muito bom. Sabe que eu sempre recomendo, se você for fazer uma pesquisa por informação assim no ChatGPT, sempre valide. Sempre valide. Porque tem coisas que a gente citou aqui, né? Tem coisas que ele vai processar e tem coisas que ele vai puxar a pesquisa. Quando ele puxa a pesquisa, dependendo da fonte, por exemplo, o Wikipedia, a gente sabe que a pessoa pode ir lá e alterar uma informação no Wikipedia. É permitido. Então pode ser que ele te dê uma informação errada. Pegou a listinha aqui? Beleza, deixa eu só conferir. Vai lá, confere, se estiver tudo ok, você já pode copiar daqui, colar no Word, colar onde você for utilizar, ou, enfim, se você só quiser informação,
mas valide essas informações de pesquisa do ChatGPT. Legal? Beleza. O que mais que o chat... Vamos só no texto por enquanto. O que mais que o chat pode trazer para a gente? Eu posso pedir para ele fazer uma conta matemática. Me diga qual é a raiz quadrada de... Uma não exata. Uma não exata? 63. 63. Opa, permanecer desconectado. Por enquanto, se precisar, a gente se conecta aqui. Vamos lá. Raiz quadrada de 63, para quem é de matemática conhece esse símbolo, isso aqui é um mais ou menos. É mais ou menos... Opa, até me jogou lá, bro. Olha que legal, ele me jogou para a explicação do que é. Aproximadamente. Aproximadamente. Raiz quadrada 63, aproximadamente 7,94. Aqui ele já dá um número mais preciso. E olha que legal, se precisar do valor exato, em forma radical, é igual a raiz quadrada de 9 vezes 7, que é igual a... Ele deixou bem explicativo. 3 raiz de 7. Isso aí normalmente a gente usa para quando vai fazer expressão matemática. Expressão matemática, porque cálculos. Eu sei que é 64 é 8, então eu sabia que era próximo de 8. Sim. Então a gente tem um valor com 2 casas decimais, um valor mais aproximado, e a forma radical para que você tivesse numa expressão... por exemplo, 2 vezes raiz quadrada de 63. Então, você sabe que o resultado seria 6 raiz quadrada de 6 raiz quadrada de 7. Isso aqui só para simplificar. Sim. Né? Então, ele já deu até mais informações agora. Te deu 3 respostas corretas, mas qual que você quer? Você quer uma mais simples, uma mais precisa, ou você está fazendo uma expressão e na hora de escrever, não, peraí, essa aqui, não quero fazer na mão não, coloca aqui. Que é uma coisa que, já vamos dar só uma pausada aqui, vamos entrar em alguns assuntos aqui, Luiz. Uhum. A inteligência artificial, já fizemos essa pergunta aqui, já está até chata essa pergunta, né? A inteligência artificial vai acabar com o seu emprego, vai tirar seu emprego, Luiz? Sinceramente, os carros não tiraram os empregos. Não. A internet não tirou os empregos. A globalização não tirou. O que no máximo ela vai fazer? Algumas pessoas, muitas pessoas, né, no caso, vão ter que se reencaixar no mercado agora com a inteligência artificial. Porque essa inteligência, você vê lá no filme eu gosto muito daquele, quando você está assistindo O Homem de Ferro, ele tem uma inteligência artificial que é Jarvis, que ele dialoga e ela até, tipo assim, ela já sugere coisas antes mesmo dele perguntar, ele tem uma comunicação fluida. Essa inteligência artificial que nós estamos trabalhando, ela precisa de... Ela é reativa. Ela precisa de uma pessoa sentada aqui que execute ela. E eu sempre recomendo, use a inteligência artificial para fazer aquilo que você é bom e só precisa de acelerar o seu tempo. O Adriano falou, já falou em outros vídeos, você usa para fazer algumas vezes alguns scripts. Sim. Você saberia fazer o script sem inteligência artificial? Certeza. Qual que é a diferença? Eu demoraria 30 minutos para ler a documentação, ela faz para mim em 3 décimos de segundo. Faz em 3 décimos. O Adriano vem, verifica, valida. Ganhei 29 minutos e 59 segundos. Perfeito. Então ela vai agilizar aquilo que você já sabe. Ela vai pegar Vou dar um exemplo aqui, que eu vou construir um site em HTML. E aí eu venho aqui, sei HTML, sei o CSS e sei o JavaScript. Sim. Certo? Aí você fala para ela assim, me dê vou pedir assim, uma tela de login, só para ser uma coisa bem genérica, para a construção de um site em HTML, CSS e JavaScript. JS é JavaScript. É uma coisa básica, eu sei fazer. Sim. Ok? Só que eu vou passar o meu tempo construindo esse arcabouço, essa estrutura. Olha o que ela faz. Ela vem aqui. Perceba que já tem código pra caramba já. Já tem código pra caramba. E deixa eu ver se ela fez uma coisa do jeito que eu acho interessante. Isso aqui que ela está escrevendo, tá vendo? É o HTML. Um exemplo, não, ela colocou junto. Porque eu posso pedir, por exemplo, me dê os códigos HTML, CSS e JavaScript separadamente. Quando você usa, por exemplo, o Visual Code, ele já vai te dar a opção de você fazer o código separadamente. Aí eu pedi para ela, eu quero primeiro a página HTML, e ela me deu aqui até com o nome já que é o padrão, que é index.html. Padrão. Me deu o styles.css, padrão, que também é o nome padrão de arquivo para o CSS. E aqui agora ela está me dando o script.js,
que é Também é o padrão. que também é o padrão. Gente, isso aqui, igual o Adriano, gastaria uns 20 a 30 minutos indo lá e fazendo a estrutura básica, correto? Ela em segundos já me deu a estrutura básica, eu vou pegar esse código, colar lá no meu compilador, e aí eu vou começar. Não, eu não quero da cor que ela usou, eu quero dessa cor, eu quero com as bordas. Aí eu vou lapidando. Mas esse serviço bruto, esse serviço grosso, que é uma coisa simples de se fazer, ela fez automaticamente. Fez em uma... E faz bem. E faz bem, faz rápido. Você vê que ela usa as cores para identificar. Se eu quiser validar o código aqui mesmo, eu já tenho aqui, ó, verde, roxo, branco. Eu sei que os abre aspas, fecha aspas estão tudo em branco, que os comandos estão em verde e a descrição está em roxo e aqui laranja também, porque é uma outra condição. Aqui ela tá ajustando o fundo. Então, assim, ela te dá de uma maneira muito, muito bem explicada. Sim. Isso porque você me pediu para... ele colocou ali, por exemplo, nessa parte aqui de... eu estou apontando, né? Redirecionar ou executar a ação. Marca lá, Luiz, no texto lá. Aonde assim, você diz? Esse. Aqui. Esse comentário. Marca o comentário aí. Cadê? Onde você está falando? Para baixo. Para baixo? Um pouquinho para cima. Redirecionar ao executar a ação. Aqui. Ah, sim, o comentário. Beleza. Você colocou aqui, barra. Uma coisa que nós que somos da computação, a gente tem um pouco de dificuldade de construir a documentação e deixar o código visível, fácil. Até para uma outra pessoa que for mexer depois saber o que esse comando faz. Ele já faz isso para você. Ela faz. Não, em HTML, então deve ter colocado também, deixa eu ver. Com certeza ali tem. Aqui, até que não, mas no código inteiro ela colocou aqui, ó, exemplo simples de verificação, substitua por autenticação real, redirecionar ou fazer algo após. Então ela explica o que essa parte do código aqui está fazendo. Você poderia fazer isso, Luiz? Poderia, mas levaria quanto tempo? Observe que nós saímos de exemplos muito corriqueiros, muito simples, e que o Google resolveria para alguma coisa bem específica. Sim. E é isso que a IA, eu entendo que a IA ela é sua aliada, uma ferramenta aliada quando você precisa dessas atividades. Porque se você colocasse isso no Google para procurar, você conseguiria achar isso também, Luiz? Esse código? Pois bem, talvez eu conseguiria, mas não da maneira como eu descrevi, com a exatidão que eu pedi para ela. Porque eu poderia pedir para ela, eu quero que o botão seja azul, eu gostaria que o título fosse na fonte tal. E ela já me entrega nesses padrões. Às vezes, se você tem uma dúvida, você vai pesquisar no Google e você pesquisa, eu preciso fazer nós estamos dando exemplo de um botão azul. Ele vai te dar a descrição de botão azul. Agora, eu preciso de uma tela, um botão azul num fundo vermelho, eu não vou encontrar isso tudo junto. Eu vou encontrar isso separadamente, eu vou ter que construir. A inteligência artificial te traz isso. Ela abre o tentáculo e traz informação para você do jeito que você precisa. Exatamente. Luiz, não estou entendendo nada que vocês estão falando de código. Você é um advogado? Vamos lá. Me dê um contrato de compra de imóvel. Só isso. Vamos ver o que ele gera só com isso. Bem raso, né? Bem... Modelo de contrato. Gente, isso aqui eu fui raso, tá? Aqui ele colocou as duas partes. Cláusula 1 do objetivo. Cláusula 2 do preço e forma de pagamento. Da cláusula 3. Se você é um advogado, provavelmente você vai saber fazer um prompt. O que é o prompt, tá, gente? É o comando ou texto que você coloca ali para que ele seja executado. Você vai colocar para ela assim, preciso de um contrato assim, entre as pessoas tal e tal, com documento tal e tal, sendo que eu quero essa e essa condição. Ela vai pegar isso e te entregar pronto. Para caso você necessite, você vai copiar isso aqui e colar lá na sua ferramenta de edição de texto, você vai precisar fazer pequenas alterações, mas o tempo que você... Porque, por exemplo, volta no comecinho lá, Luiz. Comecinho. Beleza. Contrato de compra e venda, com certeza o advogado já tem um esqueleto disso daqui. Uhum. Ele já tem por quê? Isso aqui não muda. É um padrão. Mas você quer alguma coisa elaborada, específica, aí o prompt, a inteligência artificial, ela entra para facilitar. Volta a falar, você advogado, conseguiria escrever isso? Óbvio que sim. Mas uma coisa é você marcar tudo, dar um Ctrl+C, colocar no seu editor e fazer pequenos ajustes. Outra coisa é você vir
CPF. Aí você vai escrever CPF, CPF é sempre maiúsculo. Você escreveu o C maiúsculo, os outros 2 minúsculos. Aí você tem que voltar e colocar os 2 maiúsculos. Isso tudo é perda de tempo. Ela faz. Não, e te digo mais, você pode pegar um contrato já pronto que você tem, copiar, colar aqui e falar, por favor, verifique a ortografia, verifique a concordância nominal. Porque isso um contrato faz, pode ser uma brecha para um problema sério. Sim. Resolve isso aqui para você em questão de décimos de segundos. Exatamente. Você pode, vamos lá, um livro bom que eu já li, nossa, esse livro é muito bom. Eu vou pedir para ela aqui. Me resuma o livro O Milagre da Manhã, citando os principais tópicos. Já li esse livro, tá, gente? Mas vamos supor, não, Adriano, bom que você vai poder validar. Eu quero dar uma revisada. O livro fala sobre... Então vou resumir antes de olhar para ela. O livro fala sobre alguns hábitos matinais que o autor é o Hal Elrod. Ele fala que são importantes para que você tenha... Ele fala assim, tudo que o seu dia é resumido ao que você faz no começo do seu dia, na sua manhã. E ele fala sobre alguns bons hábitos que você pode fazer para você ter um dia melhor, um dia incrível, um dia com disposição, um dia bom. Estou resumindo assim bem... Vamos lá. Bem básico. E aí vamos lá, resumo do livro O Milagre da Manhã, de Hal Elrod. O autor propõe acordar cedo e criar uma rotina matinal positiva, transforma a sua vida pessoal e profissional. Essa prática ajuda a desenvolver hábitos poderosos e aumentar a produtividade e alcançar objetivos com mais clareza e consistência. E aí ele fala sobre os hábitos que ele recomenda, fala sobre silêncio, afirmações, visualizações, exercícios, leitura e escrita. E aí, curioso, olha só, ele já começa a construir para você uma rotina. A rotina pode durar de 6 a 60 minutos, por exemplo, 1 minuto para cada passo. Outros princípios do livro, desenvolver a pessoa, uma chave de mudar a vida, e por aí vai, o objetivo do livro e tal. Vamos lá, então, eu já li o livro, né? Vamos focar no que me ajude a criar uma rotina. Rotina baseada nas instruções do livro. Percebe que o Luiz escreveu a ajuda errada ali. Ah, verdade. Ele ignorou. Eu nem falei para você, eu tinha visto, mas eu nem falei para você consertar. Ele ignorou que sabia que estava escrito ajuda. Vamos lá, primeiro eu respondo rapidinho. Aí olha que legal, ele está interagindo com você. Ele começa a te perguntar quanto tempo você precisa se dedicar pela manhã. Quais são os seus objetivos? Aí vamos lá, enquanto isso, aqui é um exemplo de rotina de 30 minutos, totalmente alinhado com o método Savers. Ele já está criando, primeiro ele te perguntou e ele te deu um exemplo. Se eu coloco aqui, vamos supor, eu tenho 2 horas do meu dia, ele vai construir isso aqui em cima de 2 horas. É uma coisa simples, tá, gente? Mas é para vocês entenderem. Ele te ajuda a você, ele resume para você coisas, ele te dá agilidade em coisas que você já sabe. Dei o meu exemplo, eu já li esse livro, eu sei quais são os tópicos. Poxa, eu preciso montar uma rotina em cima disso, minha rotina mudou, agora eu estou acordando mais cedo, mais tarde, enfim, eu preciso me reorganizar. Mandei aqui. Ele está criando a rotina para mim, está me organizando. Eu não li esse livro e para falar a verdade, estou impressionado com a precisão do ChatGPT em relação a isso. Tanto que parece que como ele leu o livro, quanto tempo você tem? Porque tudo se baseia nisso, né? Pelo que eu entendi. Eu não li o livro, então assim, eu estou vendo o relato do Luiz agora sobre isso. Então, o que o ChatGPT, ele foi alimentado com o livro. Foi alimentado com o livro. Porque ele foi direto nos pontos, né, Luiz? Sim, ele entendeu assim, o conceito. Então, percebe então que é uma ferramenta para lhe ajudar? É uma ferramenta do seu dia a dia? Não vai ter como a gente testar aqui, Luiz, mas vamos lá. Escrever uma coisa que é do meu dia a dia. Vamos lá. Liste os usuários do AD, colocando cargo e e-mail, em ordem de e-mail, por ordem de e-mail. Comando PowerShell, que é o usado
para administrar domínios. Eu vou deixar uma coisa aqui para testá-lo também, tá? A gente usa a sigla D, é de Active Director. Eu quero ver se ele vai identificar. Tá bom? Então Por isso eu coloquei AD mesmo, eu podia ter Pode. falado. E são coisas assim, desconexas, as perguntas que nós estamos fazendo são desconexas. Ele colocou lá, Active Direct. Por isso que eu falei assim, o Luiz falou uma coisa genérica, outra coisa genérica, uma coisa específica de um livro, Sim. e eu falei algo da computação muito específico também. Perfeito. Não vai ter como a gente testar, mas deixa eu ver. Get, propriedades, onde o objeto é tal. É isso aí. Tá feito. E, gente, Eu consigo fazer isso aí? Consigo. Claro que eu consigo. 4 linhas, não é complicado. Demoro. Às vezes eu não vou lembrar de cabeça os comandos, mas na minha que eu vou escrevendo, mas ele me deu explicação. dos comandos, e aqui ele deu exemplos de uma empresa. Como é que vai ficar? Uhum. É isso aí que eu E queria. aí, a gente fez um comando que tem 4 linhas. Você já pegou comando de quantas linhas, Adriano? Estou construindo um lá que está com 220 já. 220 linhas. O que que eu só para vocês entenderem aqui, eu rodo um comando na máquina e depois no computador que está em rede, e depois ele vai jogar esse resultado num outro local. Esse local ele vai ler os resultados todos e criar uma página para mim HTML, porque eu queria HTML. Eu queria, porque eu, por exemplo, quero apresentar, por exemplo, para algum gestor, para alguma coisa parecida, para algum diretor. Então, uma coisa mais amigável. E coloca lá, em cima de cada coluna, coloca ordem alfabética e ordem numérica. Ordem alfabética, decrescente e ascendente. Perfeito. Eu poderia fazer isso? Claro que eu poderia fazer isso. Só que eu fiz tudo isso em menos de 1 hora. Em menos de 1 hora. Vamos colocar assim, 2 horas da tarde eu tinha a ideia, 3 horas da tarde eu tinha o apresentável para um gestor. Perfeito. 1 hora. Perfeito. Eu poderia fazer isso? Claro, mas eu com certeza demoraria talvez aí umas 2 horas, umas 3, talvez mais tempo. Sim. Talvez mais tempo. Então, te economizou tempo. E aí, dinheiro, lógico. Dinheiro, porque tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, houve economia de recursos e uma coisa que está padronizada. E se eu deixar esse script lá, do jeito que está, uma outra pessoa pegar o script e jogar aqui, o que esse script faz? Ele te fala o que ele faz. Ele te fala o que faz. Se você pegar... O inverso, né? Sim. Gente, você pode colocar um texto grande aqui, pedir para ele resumir, pedir para ele fazer verificação ortográfica, pedir para ele fazer contas, para ele validar contas. Às vezes você faz uma coisa e você quer uma segunda opinião. Valida isso aqui para mim. Ele vai falar, olha, você usou muito essas 2 palavras aqui, substitui ela por uma outra palavra que tem o mesmo sentido e ele já te dá a sugestão, já te dá o texto. Então, o que ele faz? Ele pega a informação que você dá, explicando bem por baixo aqui, no outro vídeo a gente vai explicar com mais minúcia o que ele faz, como que ele faz. Mas ele vai pegar, processar e te dar uma resposta, com base Sim. em pesquisa, com base naquilo que ele tem na internet, com aquilo que ele se alimenta. Ótimo? O que é isso? Beleza, agora eu vou fazer uma coisa que eu acredito que eu vou ter que me conectar, mas vamos fazer um teste aqui. Eu vou pedir, mas vamos criar uma nova logo para a Leste Tecnologia? Vamos. Então, Sugira, vamos lá. Preciso de um logotipo para a empresa Leste Tecnologia. Trabalhamos no ramo de segurança da informação. Ele vai me fazer algumas perguntas, primeiro sugerindo, beleza, conceito, nome da empresa, tecnologia, ramo de segurança da informação. Aí ele fala sobre a paleta de cor, azul escuro, cinza e preto, que já é totalmente diferente do que a gente fez, né? Que é azul claro e preto. Sugestão de design, o logotipo pode ter um escudo estilizado, olha, com um cadeado no centro e linhas que lembrem circuitos. Aí o nome Leste Tecnologia pode estar à direita do símbolo, com uma fonte moderna, limpa, azul escuro no cinza. Alternativa minimalista, usar a letra L e T, entrelaçado dentro de um escudo. Posso gerar uma imagem conceitual para você agora? Quer que eu crie a arte simples para visualizar essa ideia ou prefere só o conceito? Crie a arte. Beleza. Aí ele fala para mim, para criar você precisa estar logado. Vou fazer um breve corte aqui, tá, gente? E eu vou me conectar no chat GPT.
Me conectei, vou ter que pedir para ele de novo, tá? Então vamos lá. Preciso de um logotipo da empresa Last Tecnologia. Nosso ramo é segurança da informação. Eu vou corrigir o Last aqui, porque eu quero que ele me dê a informação precisa. Vou enviar para ele. Ele vai novamente me mandar as sugestões. Estilo desejado, minimalista, moderno, papapá. Pode me passar essas preferências. Se quiser, posso criar uma opção. Vou colocar assim, crie o que achar melhor. Vou dar essa liberdade para ele, tá? Porque ele, se quiser, eu posso colocar aqui, ó, eu quero mais minimalista, mais moderno, azul, verde, cores. Eu quero que ele crie. Eu estou dando liberdade criativa para ele nesse momento. Ele vai passar algum tempo processando a imagem. Isso aqui não costuma demorar mais que 30 segundos a 1 minuto, né? Acho que não mais que isso. Sim. Lembrando que algo que nós vamos falar enquanto ele está processando, algo que nós vamos falar, o ChatGPT é a chamada IA generativa. Ela gera logotipos, ela gera música, ela pode gerar vídeo, pode gerar imagens, textos, mas isso não impede de corrigir, de criar, tem a ver mais com criação, mas não impede de corrigir algo que já está pronto. Sim, você pode, por exemplo, lembra quando eu mandei aqui que você pode enviar um arquivo para ela? Você pode mandar uma arte. Vamos supor, eu mando a foto do Adriano como ele está agora. Uma camisa polo azul, com um detalhe vermelho aqui, e falar para ela, por exemplo, muda a cor da camisa do Adriano para vermelho com o símbolo aqui verde. Ela consegue, às vezes com uma falta de precisão, porque é uma imagem, mas ela consegue fazer esse tipo de coisa. Ela ainda não está 100% precisa, mas ela acerta muita coisa. Eu acho o seguinte, partindo do princípio que você teria que fazer tudo na mão e você cometeria erros, sim, ela também parte desse mesmo princípio. Eu vou cortar o vídeo daqui, né? Sim, vou fazer um corte aqui para até a hora que ela criar a imagem. E olha aí, a nossa imagem pronta. Você gostou da logo da Last Tecnologia? Eu prefiro a outra, mas essa ficou até legal. Sim. Eu achei ela muito... Aquele negócio, ele criou. Sim. Como tá branco, eu não gostei do fundo branco, mas o cadeado ali, o escudo, E lembrando que nós demos liberdade para ela. Se a gente quiser colocar assim, ó, eu quero em preto e amarelo, quero assim, dessa maneira, ela criaria. O cliente chato, né? Mas eu não queria assim. Desculpa, é uma brincadeira. E para uma primeira imagem, olha só, ela respeitou alguns parâmetros. A palavra last está exatamente no mesmo tamanho que a palavra tecnologia, está centralizada em relação ao escudo e está centralizada em relação ao cadeado. Tem aqui alguns circuitos, o escudo e o cadeado, que é muito relacionado à segurança da informação, e está o nosso nome aqui. Se você é um cara que é um artista, se você é um design, você vai ter a expertise para falar para ela, eu quero dessa maneira, usando esses traços, eu quero com essa fonte. Recentemente teve aquela onda de pegar fotos das pessoas, da nossa família, e falar assim, olha, eu quero num estilo cartunesco, quero nesse tipo de traço. Sim. E ela transformava. Muito então, legal. Quanto mais, a nossa expertise não é criação de imagem, mas quanto maior a sua expertise naquilo, melhor ela vai poder te atender. Eu e o Adriano somos da área de tecnologia de informação. Nós temos propriedade para dar um prompt aqui para ela, para dar um comando, para que ela faça coisas relacionadas à segurança de informação, igual o script aqui que nós citamos, igual, vou pegar aqui, vamos supor que a gente vai fazer uma assessoria e a gente precisa... montar o script aqui para fazer o acompanhamento da assessoria. Eu vou passar para elas os critérios, ela já vai me dar organizado, bonito, um espaço, uma lista para a gente dar no check. Estou dando exemplos aqui bem rasos, mas para que você possa entender. Ela tem essa capacidade de pegar o que você pede para ela, e aí quanto maior for o seu conhecimento em cima daquilo, melhor vai ser o que ela vai fazer. Sua precisão, no que falar. Para que ela possa pegar essa informação, processar, pesquisar, combinar dados e te devolver. E uma coisa legal, né? Gente, qualquer pessoa que saiba ler e escrever consegue usar essa inteligência artificial. Eu ia falar sobre isso. Tá vendo que inteligência artificial não é um bicho de 7 cabeças? Para quem usa, não.
A primeira vez que eu entrei, eu fiquei assim, olhando para a coisa assim, falei, por onde eu começo? O que eu vou perguntar para ela primeiro? O que eu vou perguntar? Qual que foi a pergunta que eu peguei? Claro, né? Eu nasci em qual dia? Eu dei minha data de nascimento, eu nasci em qual dia? Aí, tal dia. Eu falei assim, deixa eu olhar no negócio. Aí você fica naquela coisa assim. Você colocou a data e perguntou qual dia da semana que você nasceu, né? Aí você fica naquele negócio. Pergunta invalida, pergunta invalida, pergunta invalida. Aí depois acabou essa parte da descoberta, igual o menino quando recebe a bicicleta, né? Fica andando com ela para cima e para baixo, né? Mas aí, hoje, por exemplo, os prompts que eu crio, como eu falei, são mais voltados a scripts, e me economiza muito tempo. Muito tempo. E isso aponta, né? Uhum. Isso aponta para quê? Produtividade. Perfeito, produtividade. Eu acho que a palavra. Você se torna uma pessoa mais produtiva. Produtividade. O próprio Luiz, lendo o livro, obviamente ele esperava produtividade no final da leitura do livro. Lendo o que ele escreveu, o que o ChatGPT escreveu aqui, é perceptível que os passos são para produtividade. Sim. São voltados para isso. Eu tive uma experiência mais profunda porque eu li. Mas você, por exemplo, vamos supor que você conhece o livro, quer puxar os assuntos. Eu quero ver do que esse livro fala. Às vezes você quer ver se vale a pena ler o livro. Me resume aqui, vamos ver. Aí você olha e fala, poxa vida, isso aqui tem um princípio legal, eu vou ler esse livro. E perceba que certas coisas não mudam. Por exemplo, a experiência de ler o livro, por exemplo, eu poderia, do jeito que o Luiz fez, citou aqui esse livro, eu poderia citar livros também que eu li também aqui, comente a parte tal do livro tal, mas perceba que você teve uma prévia experiência. Sim. Então, o que o ChatGPT espera da pessoa que está escrevendo o prompt? Você tenha conhecimento do que você está falando. Sim. E aí, nós já fazemos um corte, Luiz. O ChatGPT serve para tudo? Olha, desde que você tenha base naquela área... Você não tem base. Não tenho base. É isso que eu estou querendo fazer. Não serve. Eu quero falar, porque as pessoas falam assim, a inteligência artificial vai emburrecer a humanidade. Ou ela vai... Entenda. O fato de você saber fazer um prompt não lhe faz expert naquele assunto. Tá. O Luiz escreveu ali um contrato de compra e venda. Uhum. Você já fez isso na sua vida, Luiz? Eu também não. Eu não consigo validar. Não, se está certo. Tá quer ver a coisa melhor? Eu fiz o prompt ali, eu fiz o código que você me passou. Se eu não tenho conhecimento sobre segurança da informação, sobre servidores, tenho código. Vou jogar isso aonde? Eu sei que tem que jogar no PowerShell. Joguei no PowerShell. Deu erro, sei lá, asterisco 2342. O que é isso? E agora? Luiz, você pode perguntar também. Pô, perguntei, agora eu sei. Agora eu já me informei. Agora eu já aprendi. Então, assim, a inteligência artificial, ela não consegue pegar... Ela consegue até te ensinar muitas coisas. Isso é interessante dela. Ela consegue te ensinar. Mas você... eu comecei hoje a pesquisar coisas na inteligência artificial sobre engenharia. Isso não vai fazer de mim um engenheiro. Ela vai me dar algumas respostas, vai me responder algumas coisas. Ela não tem vivência, ela não tem tato. Eu não tenho tato, não tenho vivência com a área de engenharia, não tenho base, não tenho nada. O que eu posso é extrair dela algumas respostas que vão tirar de mim algumas dúvidas, mas não vai fazer de mim um engenheiro. É esse o ponto. Nós chegamos exatamente no ponto que eu gostaria de comentar. O fato de você ser uma pessoa que saiba fazer prompt não te faz especialista no assunto. Então, onde é que está o problema? Aí, nós vamos falar sobre isso mais para frente, um pouco mais minucioso, mas por hora. Duas perguntas que não querem calar. A inteligência artificial vai tirar seu emprego? Já falamos que não. Ela vai ser uma ferramenta para produtividade. Sim. Ela vai te fazer especialista naquela área que você não conhece? Não. Também não. Pelo contrário, é importante que você seja um especialista para que você possa usá-la da maneira mais aprimorada possível. Ela deixa de ser... Porque senão ela vai deixar de ser uma ferramenta de produtividade para ser um professor seu. Sim. E aí, o professor pode cometer erros.
Porque eu e o Luiz já tivemos um período na faculdade. Isso nos garante expertise em muita coisa? Sim. Absoluta? De forma nenhuma. Especialmente na nossa área, que amanhã vira uma chave. Vira uma chave. Nós começamos a falar aqui metaverso. Metaverso. Todo mundo achou que o metaverso ia bombar. Todo mundo estava se especializando em metaverso, fazendo curso de metaverso. Gente, foi o quê? 2 meses? 3 meses? Vamos colocar aí um espaço maior. Não foi 6 meses. Não foi 6 meses. Acho que não foi 6 meses. De uma hora para outra. Assim como, tá? Aí é a minha cabeça viajando aqui. Pô, imagina se amanhã sai uma tecnologia que faz a gente fazer assim, ó. Tirar os olhos da inteligência artificial. Acabou. Mas é isso. Você precisa conhecer as coisas, você precisa ter domínio das coisas para que você possa usufruir da inteligência artificial. Entenda ela não como um professor, não como um corretor, mas entenda como uma ferramenta de produtividade. Perfeito. Nós podemos colocar ali, eu até brinquei com o Luiz aqui nos bastidores, coloca como fazer um bolo de cenoura lá, Luiz, ou bolo de banana. Ele vai te dar uma receita de bolo? Vai. Mas, por exemplo, eu quero usar algo novo. Você até colocou aí, né? Ainda escrever errado, ela vai identificar. Escrever fazer. Pronto. Receita simples. Você colocou bolo de quê? Cenoura. Bolo de cenoura. Cobertura. Cobertura de chocolate. Chocolate? Deixa eu ver. Em uma panela, coloque chocolate em pó com cobertura de chocolate. Vamos lá, Luiz. Você consegue fazer um bolo de cenoura? Você nunca fez um bolo de cenoura na sua vida. Certo. Você consegue fazer um bolo de cenoura daí? Teoricamente, sim. Isso te faz especialista em bolo de cenoura? Não. Você nunca fez um? Não. Esse vai ser o primeiro. Uma pessoa que faz um bolo gostoso é uma pessoa que faz, ó. E aí aquele negócio. Aí ele falou ali, pré-aqueça o forno a 180 graus. Ele não falou quanto tempo. Não. Eu preciso colocar quanto tempo. Eu sei que quem faz bolo, porque eu faço bolo, então eu estou falando isso. Então eu sei. Temos aqui um especialista nosso. É uma coisa que eu gosto de fazer. Ele não falou ali que você precisa pré-aquecer, pode ser 30 segundos, pode ser 30 minutos. Normalmente nós colocamos uns 5, 10 minutos, talvez um pouco mais, mas eu coloco mais ou menos 10 minutos. Você quer ver uma coisa? Gente, eu estou falando na coisa ainda, ó, no bolo. Você quer ver uma coisa que todo mundo... aquele teste, né? Você está com o forno, você abre o forno, coloca um garfo, uma faca e espera que não venha nada nele. Perfeito. Não tem a massa essa nele. técnica eu conheço. Isso aí é básico, né? Eu não uso isso, sabe por quê? Porque eu gosto das bordas queimadas. Mas não é chamuscada, gente. É um pouco mais crocante, eu gosto. Uhum. Se a borda está queimada, ele já foi cozido há muito tempo. Sim. Que é o cozido, né? Que quando você traz ele e ele vem com alguma massa, ele não está cozido ainda. Então, a minha experiência diz que se a borda já está do jeito que eu gosto, está crocante, o bolo já está cozido. Eu nem preciso enfiar a faca nele. Sensacional. O ChatGPT conseguiria falar isso? Não. Mas se eu escrever para ele a partir de hoje, talvez ele fala para outra pessoa. E fala. Ele vai se alimentar dessa informação e vai ficar ciente. Usamos um exemplo bobo, exemplo de fazer bolo, gente, que é uma coisa simples, coisa do dia a dia. Como fazer um bolo tem na caixa do próprio bolo. Tem na caixa do próprio bolo. Se você comprar uma massa pronta, por exemplo, de marcas qualquer, vai te falar como é que faz o bolo. E assim, eu ainda posso falar assim, aquela massa foi feita para fazer desse jeito. Sim. Então, você tem como o mundo já tem condição de te ensinar a fazer, vamos pegar aqui o exemplo, o bolo de cenoura. Aqui é como você nunca fez na sua vida. Então, é a primeira vez. Você pode falar assim, poxa, mas o meu bolo ficou... porque... Nossa, pior que eu vou entrar em coisa aqui que não era do vídeo, mas eu queria passar essa experiência. Sim, sim. Se você abre antes da hora o bolo, por questão do gás carbônico e tudo mais, que ele está estufando por causa do fermento, o bolo ele tende a ficar... Eu não sei como é que a palavra... Eu ia falar Mamãe falava xoxo. Vai ter um nome para isso. Eu ia falar solapado, mas são umas palavras que eu nem sei o significado delas. Nós ouvimos quando era criança. Mas o bolo ele não cresce, o bolo ele fica para baixo, ele fica ruim o bolo. Fica ruim. O bolo fica ruim, não fica gostoso, não fica aquela coisa macia, gostosa, fica ruim. Talvez ele fale para você ali,
É porque você abriu o forno antes da hora. Mas então, eu acho que para a gente não se estender muito, porque esse vídeo é um vídeo introdutório, mas eu queria passar uma experiência que você pode ter na sua casa. Você que faz bolo, por exemplo, sabe do que eu estou falando, sabe que eu não estou falando bobagem. E o ChatGPT, por exemplo, não falou para mim quanto tempo que eu deveria colocar o forno pré-aquecido, que é uma coisa que eu e você sabemos. Isso vem da experiência. Que é algo que ele vai te ensinar a fazer um bolo. Sim. Mas não com a experiência que a pessoa sair daqui e falar assim, eu sou um especialista em fazer bolo de cenoura. Não. Não se engane em relação a isso, a inteligência artificial. Não, eu acho que até um pouco de prepotência, talvez, de presunção. Prepotência não. Presunção da pessoa que usa um prompt, sabe escrever um prompt e achar que é especialista na coisa. Não caia nessa armadilha. Não caia. Luiz, tá bom por hoje. Encerramos. Então esse é o nosso primeiro vídeo dessa série. Primeiro, viu, gente? Primeiro. Não perca os próximos. Se você gostou desse, não perca os próximos. A gente vai falar de muita coisa bacana e algumas coisas principalmente polêmicas em relação à inteligência artificial, como ela nos afeta, como ela vai afetar. Porque nós falamos aqui de questões de emprego. Como é que a inteligência artificial age na nossa área emocional? Como que ela age em relação... hoje a gente tem aí pessoas que às vezes... a gente falou já em um vídeo anterior, pessoas que tinham o celular como amigo. Sim. E agora que você tem algo que conversa com você, como é que a gente quer passar por todos esses pontos, tá bom? Então não perca nenhum vídeo. Vamos falar sobre segurança com inteligência artificial, que é o nosso foco aqui. Sim. E vão ser aulas muito legais. Nos comentários aqui, não se esqueça de escrever. Talvez você tenha alguma dúvida, talvez não ficou tão claro. Nós faremos, né? A parte 2, talvez com a sua dúvida, uma coisa mais direcionada. Conversa, interaja conosco. Nós estamos lendo aqui os comentários aqui. Bom, segue a gente nas nossas redes sociais, @LashTecnologia. Comenta aí se você sabe como é que chama o bolo xoxo. E é isso. Luiz, um abraço. Um abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.